Sofrimento adora a companhia. A personalidade raivosa, frustrada, deformada e torta está em desarmonia com o infinito. A pessoa em causa tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. Em geral critica, condena e calunia até pessoas que a trataram com bondade e atenção. E adota a seguinte atitude: por que elas têm que ser tão felizes quando eu me sinto tão infeliz? E quer arrastá-las para seu próprio nível. O velho ditado continua a ser verdade: sofrimento adora a companhia. Logo que compreende isso, você permanece inalterado, calmo, neutro. Um cavalheiro chamado Bruce, que assistiu a palestras minhas em Londres, falou-me da experiência que teve com esse processo. Ele se tornara membro ativo de uma organização de voluntários interessada no embelezamento da comunidade onde residiam. A maioria dos voluntários estavam realmente empenhada em trabalhar no plantio de jardins, melhoramento de áreas devolutas e reformas em prédios arruinados. Um dos membros, contudo, combatia todas as medidas sugeridas. Mais do que isso, constantemente atacava os motivos que inspiravam os demais, e tornou a atmosfera do grupo tão desagradável que a frequência dos voluntários começou a declinar. Outros membros procuravam-no e sugeriam uma ação conjunta para expulsar o grosseirão. Bruce ia concordar com o plano quando se deu conta de que, agindo assim, apenas perpetuaria as atitudes deformadas de tal homem. Em vez disso, começou a visualizá-lo como transformando-se em um membro agradável, prestimoso do grupo. Antes de cada reunião, retirava-se para um canto tranquilo e repetia para si mesmo: eu penso, falo e atuo em total acordo com o princípio de harmonia e paz que existe em mim. Todos os que aceitam os objetivos de nosso grupo fazem-no por bondade e finalidade, dentro da ordem divina. Não há entre nós discórdia ou desentendimentos. A inteligência criadora lidera-nos, governa-nos e guia-nos em tudo o que fazemos. Algumas semanas depois, o criador de tantos casos propôs uma nova iniciativa e apresentou-a de forma tão agradável e com tal espírito de cooperação que obteve o apoio de todos os membros do grupo, incluindo aqueles que haviam sugerido expulsá-los. Então, pessoal, você localizou o momento em que esse senhor que orou pelo outro usou o poder do subconsciente? Se não localizou, tá aqui, ó. Em vez disso, começou a visualizá-lo como transformando em um membro agradável, prestimoso do grupo. Começou a visualizar. E o que mais que esse senhor fez? Antes de cada reunião, ele recitava uma prece. Aí vem a prece. Tudo bem? Então, antes ele visualizava e depois a prece. Eu acredito que para você que está acompanhando o canal, você deve lembrar de um vídeo que o Dr. Murphy fala, né, de um texto, que quando a imaginação e a autossugestão se unem, a força de transformação ela é arrebatadora. A tendência é acontecer de forma mais contundente e rápida, certo? É isso aí, pessoal. Vamos aguardar o próximo vídeo. Abandonada no altar. Há alguns anos, fui chamado para realizar um casamento em uma igreja próxima. O noivo não apareceu. Ao fim de 2 horas, a quase esposa derramou algumas lágrimas e disse em seguida: orei pedindo orientação divina. Essa pode ser a resposta à minha oração.
porque ele nunca falha. A reação dela reafirmava a fé em Deus e em todas as coisas boas, e não sentiu amargura no coração porque, como disse, por mais que eu ansiasse por isso, acho que esse casamento, forçosamente, não teria sido a ação correta, porque orei por ação correta, não apenas por mim, mas por nós dois. Essa jovem passou serenamente por uma experiência que poderia ter lançado outra pessoa à depressão. Sintonize a inteligência infinita existente em seu subconsciente. Confie na resposta com tanta certeza quanto confiava em seu pai e sua mãe quando o carregavam nos braços. Essa é a estrada real para o equilíbrio e a saúde mental e emocional. É errado casar. Sexo é imoral e eu sou imoral. Uma jovem procurou-me após uma de minhas palestras. Disse que se chamava Carol. Fiquei impressionado com a aparência dela. Usava um vestido preto simples e meias compridas também pretas. Rosto pálido e sem expressão. Sem pelo menos vestígios de batom ou qualquer outra maquiagem. Maneiras controladas, mas também vigilantes, como se pensasse que as pessoas em volta poderiam de repente começar a agir de forma imoral. Logo depois, Carol começou a relatar a educação que havia recebido. Fora criada pela mãe, que lhe ensinara que dançar, jogar cartas, nadar ou namorar eram pecados. De acordo com a mãe, todos os homens eram maus. Sexo nada mais é do que devassidão inspirada pelo demônio. Se desobedecesse a esses mandamentos, se deixasse de segui-los ao pé da letra e espírito, arderia eternamente no inferno. Quando saía com rapazes do escritório onde trabalhava, Carol sentia um profundo sentimento de culpa. Estava convencida de que Deus a castigara. Um rapaz de quem gostava muito propôs-lhe casamento, mas ela recusou. Ou como me disse, é errado casar, sexo é imoral e eu sou imoral. Era o velho condicionamento falando. Claro que essa jovem transbordava de culpa. Como poderia ser de outra maneira? Era impossível viver de acordo com as crenças da mãe. Era impossível também evitar o pensamento de que havia alguma coisa errada nessas crenças. O princípio da vida, que flui através de todos nós, lutava por reconhecimento e expressão. Sugeri a Carol que tentasse aprender a se perdoar. Perdoar implica renunciar a algo. Ela precisava renunciar a todas as falsas crenças e trocá-las pelas verdades da vida e por autoestima. Carol vinha conversar comigo uma vez por semana. Isso durou 10 semanas. Ensinei-lhe o que aprendera sobre o funcionamento das mentes, consciente e subconsciente, como venho explicando neste livro. Compreendendo aos poucos ter sido vítima de lavagem cerebral, que fora hipnotizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, fanática e frustrada. Iniciou finalmente uma vida maravilhosa. Por sugestão minha, passou a usar roupas mais atraentes. Foi à seção de cosméticos de uma loja no centro e recebeu uma ajeitada geral gratuita. Fez aulas de dança e aprendeu a dirigir. Aprendeu também a nadar, a jogar cartas e a bater papo com rapazes. Rompeu inteiramente com a família e começou a amar e dar valor à vida. Descobrindo sua natureza interior, Carol começou a orar por um companheiro, afirmando que o Espírito Infinito atrairia para ela um homem com quem pudesse harmonizar-se por completo. Certa noite, ao deixar meu consultório, encontrou um rapaz que estava à minha espera. Apresentei-os casualmente. 6 meses depois, eles se casaram. Continuam casados e felizes.